Esse mês é aniversário, nós completamos 14 anos a nossa igreja e semana que vem o pastor Gilson Santos estará aqui entre nós e hoje nós estamos tendo o privilégio de estar aqui com o pastor Edivânio. Ele é missionário em Portugal e nós temos adotado em oração, em ajuda esse irmão ali desde o início desse ano. E hoje pela manhã ele nos trouxe uma palavra, uma meditação e nos deu informações acerca do ministério dele ali, e foi assim muito abençoador, né? Ficar sabendo da ação do ministério, das coisas que Deus tem realizado ali em Portugal através da vida deste irmão. E hoje à noite ele há de nos falar novamente, trazer a palavra do Senhor, e vamos orar, pedir que o Senhor novamente o use para transmitir a tua palavra, a palavra dele, né, à nossa igreja. Senhor Deus, nós louvamos ao Senhor pela vida do pastor Edivânio. Obrigado a Deus pelo privilégio de conhecê-lo um pouco melhor, de ouvi-lo, de compartilhar experiências, pelo privilégio de perceber aquilo que o Senhor tem realizado ali em Portugal através da vida deste irmão. Pedimos para ele, ó Deus, a bênção, as bênçãos do Senhor sobre ele, sobre a sua família, sobre o seu ministério ali naquele local. E agora, quando vamos ouvi-lo, que o Senhor possa o abençoar, para que através dele nós também venhamos a ser abençoados. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Estão todos aí ou não? Alguém faltou? Quem faltou, levanta a mão. Irmãos, eu tenho agradecido muito ao Senhor pelo tempo que tenho passado aqui com os irmãos. Hoje de manhã foi intenso, assim, foi muito bom. Muita informação, acho, né? Muita coisa. Depois eu estava conversando com o pastor Davi, depois meu coração ficou um pouco pesaroso, irmãos. Comentei, abri meu coração para ele, falei, rapaz, eu acho que eu fui muito pesado, assim, né? O pessoal deve estar com pena de mim. Coitado, esse homem só sofre lá. Irmão, não é isso. Eu esqueci de contar algumas bênçãos, e temos muitas para contar, graças a Deus. O Senhor é bom, 3 vezes bom, amém? Só 3 vezes, né? Então Ele tem nos dado a graça de ver coisas, meus irmãos. Nós temos visto de norte a sul do país, algumas comunidades sendo despertadas, os seus líderes sendo despertados para a sã doutrina, pregando a palavra, a igreja crescendo e sendo uma bênção. E eu tenho alguns exemplos aqui e ali. Então o Senhor está abençoando, atenção. Temos tido a graça de poder caminhar com algumas pessoas, né, em Cristo. Enfim, o Senhor tem nos dado bênçãos. É que hoje de manhã eu me senti um pouco pesado. Não sei se os irmãos tiveram essa impressão também, ou se foi só eu. Mas continue orando, continue orando. O terreno não é fácil mesmo, assim, não é coisa simples não. Mas o Senhor tem nos dado graça. Então fique com essa impressão, tá bem? Com essa boa impressão. Apesar da luta, o Senhor tem nos dado frutos. E ainda que ele não desce, né? A gente tem que tomar cuidado no nosso coração, né? A gente é muito orgulhoso, a gente quer fruto, que é para mostrar, né? Olha, meus irmãos, está aqui, olha, fiz isso. Esquece. Aliás, aqui eu estou todo chique aqui nessa plataforma gigante, eu estou em cima, assim, mais alto. Irmãos, eu não preciso nem de um degrau ali, eu tenho uns 5 para me sentir alguma coisa. Então, que Deus tenha misericórdia de nós nessa noite aqui, tá bem? Bom, vamos abrir a palavra do Senhor, que é o que nos traz aqui, é a coisa mais importante que pode acontecer na vida de alguém durante a semana, é poder ouvir a voz
do nosso Deus, e Ele faz isso de uma forma maravilhosa, incompreensível. Vamos abrir em Lucas, no capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Eu quero intitular essa mensagem como Chamados para a Missão de Cristo. Hoje de manhã nós vimos uma meditação bastante rápida sobre o texto da Grande Comissão e um complemento daquilo que eu chamo da base da Grande Comissão em Mateus 9. Aqui em Lucas 9 há uma passagem que é por demais conhecida dos irmãos, que é entre os versículos 10 a 17, que é a primeira multiplicação dos pães. E eu espero que o Senhor nos dê a graça de retirar daqui lições para a nossa vida, para a nossa missão, para aquilo que o Senhor quer para nós nessa noite. Nós temos que tomar cuidado com um fenômeno que é o chamado dos textos conhecidos, né? Eu ouvi uma história em Portugal que eu não sei se é verídica, de um pastor que passou um tempo numa igreja, pregou e tal, aí chegou a uma determinada altura do ministério dele, acho que uns 10 anos de ministério, ele chegou para a igreja e disse: olha aqui, meus irmãos, tudo que eu tinha para pregar para os irmãos, eu já preguei. E para não pregar texto de novo, eu não vou mais pregar a Bíblia. Nós vamos agora analisar os fatos que acontecem ao nosso redor. E aí ele puxa um jornal e começa a falar: olha aqui, ó, tá vendo isso aqui, o governo, não sei o que, problemas sociais e tal. E eu fiquei pensando: meu Deus, eu acho que ele foi acometido pelaquela doença, porque tem pastor que não gosta de textos muito conhecidos, porque das duas uma, ou ele vai inventar a roda, o que é muito perigoso, começa a inventar coisa, ou ele não tem mais o que dizer, não tem mais o que extrair dali. Mas eu acredito na palavra do Senhor, e acredito que ela é viva e eficaz, ela pode ser alimento para a nossa vida, ainda em textos conhecidos como esses. Então acompanhe, por favor, a leitura que eu vou fazer de Lucas 9, os versículos de 10 a 17. O texto diz assim: ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinham feito, e levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo, porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: fazei-os sentar-se em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para os céus, abençoou, partiu e os deu aos seus discípulos para que distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram, foram recolhidos 12 cestos. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós damos graças ao Senhor pela Tua palavra. Ela é um sinal da Tua misericórdia sobre nós, porque o que seria de nós se não fosse a Tua palavra, Senhor? Como é que nós andaríamos nesse mundo de trevas que nós vivemos? Por isso eu te peço nessa hora, tem misericórdia de nós, ó Deus. Acolhe-nos na Tua graça e bondade e fala ao nosso coração. Nós precisamos do Senhor e de mais nada. Por isso, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, e dos meus irmãos aqui, para que a Tua palavra seja uma fonte de bênçãos para a nossa vida nessa noite. Eu te agradeço por esse momento, por essa bênção, e oro em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o chamado do nosso Senhor, Ele continua ativo, até hoje. Ele nos chama para sermos participantes da sua obra. Hoje de manhã eu falei que não tem muita alternativa, né? A grande comissão,
é uma coisa que não é uma sugestão, ela é uma ordem. Ela foi dada e a gente não tem muito o que escolher. Aquilo não é um se calhar, como se fala em Portugal. Aquilo é um vá e faça. Então o chamado do Senhor, ele continua ativo até hoje. E eu quero levar o pensamento dos irmãos nessa manhã para essa questão do chamado do Senhor em nossas vidas. Deixa eu só ajeitar uma coisa aqui, porque senão eu vou me atrapalhar todo aqui. Pronto, acho que agora eu consegui. O contexto dessa passagem aqui, ela está no ministério de Jesus na Galileia. Os irmãos que estudam as Escrituras, estudam a Bíblia, devem saber do que eu estou falando, né? A Galileia fica na região norte de Portugal, né? Depois daquele evento da fuga do Senhor para o Egito, né? Quando da matança dos meninos, quando eles retornam, eles não voltam para Belém, que fica na Judéia, ali embaixo. Eles passam a morar aqui em cima, na Galileia. Ali o Senhor começa o seu ministério público, ali as primeiras coisas começam a acontecer, ali os apóstolos são chamados, né? Muitos sinais, muitos milagres, muita coisa acontece naquela região norte de Israel. Aliás, um pouco mais para frente, mantenha o seu dedinho aí, e veja comigo Lucas 10, é só virar a página, alguns nem precisam virar, ali nos versículos 13 em diante, o Senhor ele faz algumas advertências. Ele vai dizer assim: ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, porque se em Tiro e Sidom, que não eram cidades da Galileia, da Judéia, se tivessem operado os milagres que em vós se fizessem, há muito que elas se teriam arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. E no versículo 15, tu Cafarnaum. Então isto é o Senhor desabafando a sua insatisfação com essas cidades que ficam nessa região. É onde está o contexto da nossa passagem, por causa da incredulidade desses judeus aqui. Então, como eu disse, muita coisa aconteceu aqui, né? Jesus acalma o mar nessa região, aliás, um pouquinho antes dessa nossa passagem. Os discípulos estavam lá desesperados, né? Senhor, salva-nos, Senhor, que se dá que pereçamos. Os irmãos conhecem a passagem, né? Eles esqueceram quem estava no barco. Eles esqueceram que aquele que estava no barco era o mesmo que havia criado o mundo, que tinha poder sobre absolutamente qualquer coisa. Mas apesar disso se desesperaram. Meus irmãos, Jesus age na história realizando milagres. Só que a gente tem que tomar cuidado quando a gente lê sobre os milagres do nosso Senhor. Os milagres, eles estão relatados aqui para nos fazer pensar no poder do nosso Deus. Nós servimos a um Deus que é poderoso, amém? Nós não servimos a um Deus fraco. Haviam algumas divindades em Israel que afligiram o povo durante muito tempo e tiraram o povo da devoção do verdadeiro Deus, e eram deuses fracos, deuses que segundo eles, que se iravam, que ficavam solitários, ficavam tristonhos. O nosso Deus, ele é todo poderoso. Pastor Sadiomar Pelice, que aliás é quem é o autor dessa reflexão aqui, ele diz que, na sua reflexão, ele diz que nós somos tentados a olharmos apenas para o milagre em si, e de fato algumas coisas são impressionantes, né? Hollywood de vez em quando tenta fazer algumas coisas, vê que ele faz umas trapalhadas lá, né? Eles querem fazer filme da Bíblia sem ler a Bíblia, é uma coisa esquisita, mas tem muito material para fazer filme, porque os milagres do nosso Senhor são coisas impressionantes. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque muito mais do que acontece no milagre, tem muita coisa em torno do milagre que nos deve levar o pensamento a refletir sobre aquilo. Então, o entorno desta passagem aqui, deste milagre impressionante, ele narra aquilo que nós chamamos de a missão de Jesus. Você não viu isso no texto, né? Provavelmente. Eu não vou inventar a roda, eu garanto. Então eu quero levar os irmãos a pensarem sobre a missão de Jesus baseado nesse texto aqui, a convocação dele para o nosso envolvimento na obra.
Bom, essa mesma história, ela é contada nos outros 3 evangelhos. É uma das poucas histórias que se repetem nos 4 evangelhos. Em Mateus 14, em Marcos 6 e em João 6 também. Vamos tentar analisar um pouco o contexto. Antes dessa passagem, o Senhor envia os apóstolos numa missão. Isso está mesmo no versículo 1 do nosso capítulo. Acompanhe o texto comigo. O texto diz assim: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei, e dali saireis, e onde quer que não vos receberem, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. Os irmãos que estavam aqui hoje de manhã, lembram do texto que nós lemos em Mateus 9? Lembram ou não, irmãos? E acho que não, vou pregar de novo aquele texto, hein? Lá está dizendo a mesma coisa, o Senhor percorria todas as aldeias. Então lembre-se, essas coisas estão acontecendo aqui para que quando o Senhor fala da grande comissão, eles saibam do que o Senhor está falando. Aqui em Lucas não está, mas logo depois dessa passagem, em Marcos, ele vai dizer que o Senhor chama, logo depois dessa passagem aqui, depois que eles saem, percorrem todas as aldeias, anunciando o evangelho, efetuando curas por toda parte, Marcos ele dá um adendo. Ele diz que Jesus os chama num canto para eles descansarem. Está em Marcos 6, 30, 31 e 32. Os discípulos então regressam felizes, mas voltam cansados. Aliás, vamos conferir isso, né? Eu tenho tanto medo de fazer citações. Mantenha o seu dedinho aí e volte um pouquinho para Marcos 6, 30, 31 e 32. É a mesma passagem. O texto diz assim: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Irmãos, a missão do Senhor é uma bênção, mas ela também cansa. Ela também cansa. Então tem que estar preparado. Aliás, talvez esse seja o motivo pelo qual muitos não se envolvem, né, na obra do Senhor. Eu lembro de um testemunho de uma igreja que eu achei muito interessante uma vez, né, eu ouvi. Havia na igreja uma irmã cujo marido não era crente. Ele de vez em quando ia lá, mas ele nunca sentiu, enfim, o toque do Senhor, sem o qual é impossível. Eu sei que tem muita gente que está sentada nos bancos da igreja que também nunca sentiram o toque do Senhor, mas isso é uma coisa que a gente só vai saber naquele dia. O que sobra são aqueles mais leais, aqueles que realmente dizem: não, eu não vou. Mas aí, esse homem ficou enfermo e desempregado, e a coisa começou a apertar para eles, de forma que a casa dela começou a se deteriorar, e havia uma parede que estava prestes a cair, e ela estava desesperada. Ela muito, uma irmã muito, como é que eu falo, gente? Muito na dela, não era isso que eu queria falar, que palavra horrorosa. Sabe, uma pessoa muito pacata, muito na dela? Mas aí os irmãos souberam da situação, e aí eles decidiram fazer alguma coisa. E aí os homens daquela igreja convocaram um mutirão num final de semana e refizeram a casa da irmã, as paredes da casa da irmã que realmente estavam para cair. Quando eles fizeram isso, agora isso foram acho que 3 fins de semana.
E eu fico pensando, gente, é pessoal que trabalha durante a semana, né? No sábado acorda cedinho, vai lá para trabalhar de graça para os outros, para um homem que nem crente é. Quando isso aconteceu, aquele homem disse: agora eu sei o que é o Evangelho. Eu já tinha ouvido vocês pregarem, mas agora eu estou vendo vocês fazerem. Então o chamado à missão do Senhor, meus irmãos, é para o trabalho, é para fazer coisas. Bom, vamos voltar aqui ao texto. Versículo 11: as multidões que ouviam a mensagem do Senhor, ouviam a mensagem da proclamação. Nós estamos em Lucas 9, de 10 a 17. No versículo 11 diz: as multidões, ao saberem que ele tinha ido para Betsaida, seguiram-no, acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorriam os que tinham necessidade de cura. Meus irmãos, a mensagem do Senhor era diferente. Esse povo aqui já estava acostumado a ouvir mensagens religiosas. Os fariseus, os doutores da lei, eles tinham o seu ministério, eles falavam a respeito da palavra de Deus, mas com Jesus a coisa era diferente. Jesus tinha poder e autoridade para falar que os fariseus e os religiosos da época não tinham. E as multidões, quando veem isso, e veem, elas vão atrás. A mensagem do Senhor trazia impacto, trazia transformação, e eles vão atrás do Senhor. Era totalmente diferente ouvir o Senhor do que ouvir uma pessoa que, apesar de conhecer a lei, não sabia do que estava falando. O próprio Senhor, numa das suas advertências contra os religiosos da época, disse: errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Alguns até conheciam as Escrituras, mas não conheciam o poder de Deus. Meus irmãos, nós somos crentes, e a gente sabe quando uma pessoa assume o púlpito e não conhece o poder de Deus. E é nesse ponto que a minha alma se aperta, porque como é triste, meus irmãos, você espera toda a sua semana para aquilo que eu considero o momento mais importante da minha vida, que é sentar num banco desse daí, ver os meus irmãos, acompanhar as suas lutas, me alegrar com eles, louvar ao Senhor com eles, ver que eu não estou sozinho nas minhas lutas e no meu louvor. O Senhor usou de misericórdia para pessoas que, assim como eu, também não eram merecedoras, e agora nós estamos aqui juntos, reunidos, por causa do poder do sangue de Cristo e não por qualquer outra coisa. Aliás, se você está aqui nessa noite por qualquer outra coisa, pense direitinho na sua jornada. E aí eu espero esse momento a semana inteira, e eu venho para cá com o coração cheio de alegria, para louvar ao Senhor, porque Ele me deu mais uma semana, e para pedir a Ele força para continuar vivendo nesse mundo louco. E aí nós louvamos, agradecemos ao Senhor, nós o honramos com as nossas finanças. E tem gente que não entende isso direito, pensa que Ele é capaz de alguma coisa, né? Como se de Deus não viesse tudo. Aí nós sentamos e vamos ouvir a palavra do Senhor, e eu já passei por isso várias vezes, e o Senhor não fala, o Senhor não está aqui. Que tristeza, meus irmãos, que tristeza, eu não ouvir a voz do meu Pai. Então com Jesus a coisa era diferente, Ele tinha poder. Mas no versículo 12 entra uma preocupação. Aliás, a palavra mas exatamente é o que inicia o texto. Mas estava tudo muito bem, o Senhor está proclamando o reino, o Senhor está promovendo curas, como o texto diz, estava socorrendo aqueles que tinham necessidade de cura, mas os discípulos estão preocupados. Senhor, é melhor despedir essa multidão aí. No versículo 14, meus irmãos, a gente tem uma noção de quantas pessoas tinham ali. Alguns comentadores falam em 15 mil pessoas, alguns vão falar em 20 mil, alguns vão falar em 25 mil pessoas, porque o texto no versículo 14 só vai dizer que tinham 5 mil homens. Agora, se você colocar que desses 5 mil homens, pelo menos a metade era casado, são 7.500 pessoas. O judeu gosta de ter filho.
né? 2.500 vezes 4 são 10.000, é gente para valer. E aqui no versículo 13 nós aprendemos a primeira lição. No versículo 12 nós temos os discípulos preocupados. No versículo 13, ele, porém, como eu gosto dessas interjeições, né? Mas, porém, contudo, ele, porém, lhes disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Meus irmãos, qual a primeira lição que a gente aprende aqui? A preocupação dos discípulos estava, de certa forma era correto, mas eles mais uma vez esqueceram o que eles tinham acabado de esquecer, aliás, quando Jesus acalma a tempestade. Eles esqueceram quem é que estava com eles. O Criador do universo estava ali. E aí quando o Senhor diz para eles: dá-lhes vós mesmos de comer, aí tem um misto de coisas que acontecem nessa hora. Primeiro, os irmãos lembram do texto que abre o capítulo 9, né? O Senhor dá-lhes uma missão, dá-lhes poder, e eles vão e fazem a missão, e eles voltam maravilhados. Eu fico imaginando a cena. Senhor, foi incrível, foi impressionante, eu curei uma pessoa, o outro disse eu curei, outro também eu curei, eu falei para a pessoa, ela se levantou. Havia um menino que estava endemoniado, eu falei para ele, os demônios foram embora. Eu curei uma sorte de doenças, eu preguei sobre o reino, as pessoas me ouviram. Senhor, que maravilha, Senhor. E o Senhor é como dissesse: joia, vai descansar um pouquinho, que daqui a pouco vocês têm uma lição para colocar em prática. Meus irmãos, qualquer coisa que nós podemos fazer, a gente tem que lembrar o tempo todo: não vem de nós. O problema dos discípulos aqui era o foco neles mesmos. Veja que eles respondem no versículo 13: nós não temos mais do que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo esse povo. Percebe o foco onde é que estava? Então a primeira lição é: não coloque o foco em você mesmo. Se eu fosse colocar o foco em mim mesmo, meus irmãos, eu não saía de dentro de casa. Aliás, como muita gente faz, né? Quando é acometida pelo pânico. No versículo 14 nós temos outra lição. O Senhor separa a multidão em pequenos grupos. Não é isso que diz o texto? Estavam ali cerca de 5.000 homens. Então ele disse aos seus discípulos: fazei-os sentar em grupos de 50. Ah, meus irmãos, eu gosto dessa lição. Sabe por quê? Porque na multidão as pessoas se transformam em coisas anônimas, em números. Eu não entendo onde é que está a cabeça de alguns pastores que querem ser pastores de mega igreja. Eu não consigo entender. Para mim, quando um pastor deixa de reconhecer as suas ovelhas, acabou para ele o ministério. Nós temos publicado muitos livros do Ministério Nine Marks, lá dos Estados Unidos. Eu tive a oportunidade de fazer um estágio lá, foi uma bênção. Talvez seja o melhor grupo em termos de eclesiologia que nós temos hoje. A igreja deles é grande, são 1.000 pessoas, 1.000 membros, e é impressionante, só não cresce mais porque eles não deixam. Eles têm uma política lá. Aliás, no dia que eu estive lá, aconteceu uma coisa bem interessante. Eu participei de uma assembleia onde um pastor e 50 membros foram excluídos da membresia. Eu falei: nossa, que escândalo, o que será que eles fizeram? Não, é que a membresia já tinha atingido 1.000 e qualquer coisa pessoas. Então, quando acontece isso, eles separam um grupo regional. Então, obviamente, eles vão trabalhando para que isso aconteça. Pastor Tabit Aniabuili, esse nome maluco aí, ele tem alguns livros escritos pela Fiel, tinha sido excluído naquela assembleia porque ele morava numa cidade e mais 50 pessoas moravam naquela cidade. Eles já tinham feito contato com uma igreja que estava moribunda lá, estava prestes a fechar, e então eles ofereceram ajuda, eles aceitaram, e aí nessa leva foi um pastor e 50 membros de uma vez só. E eu conversando com o Mark Dever, o próprio Dever falou: rapaz, eu queria ter 1/3 dessas pessoas aqui, porque uma agonia que eu tenho é não saber o nome daquela pessoa, por exemplo. Nossa igreja no começo passou por um processo de renovação, e muita gente que saiu da nossa igreja foi para uma mega igreja que tem lá em São José dos Campos. Hoje essa igreja tem 8.000 membros, e eu fico pensando, o que será que significa fazer parte de uma membresia
de 8.000 pessoas. Uma vez eu conversei com uma pessoa e perguntei qual o nome do seu pastor, e ela não sabia dizer. Na multidão as pessoas se escondem. E o que o Senhor faz aqui? Separa em grupos pequenos. Eu quero ter um contato direto com essa gente. Interessante. Vamos pensar nisso. Só que o problema de logística continua. Os discípulos devem estar olhando um para o outro e perguntando: o que será que vai dar isso aqui, né? Se tinha uma coisa difícil naquela época, era ser discípulo de Jesus. Jesus pregava cada peça, né? Às vezes ele falava coisas contrárias e eles ficavam assim: o que será que ele está querendo dizer? Não há comida suficiente para todos, mas eles fazem a separação conforme o Senhor manda. Imagine a cena: você é um dos discípulos e o Senhor, e a gente fala com o Senhor: eu estou com você nessa luta aí, Senhor, é o seguinte, a gente não tem comida para alimentar essa gente aí. Ele falou: por que vocês não dão de comida? O Senhor, desculpa lá, mas como é que vai alimentar esse mundo de gente com essa coisinha que nós temos aqui? Falei: tudo bem, vai, separa de 50 e 50. Acho que os discípulos devem olhar um para o outro. Ok, ele não resolveu o problema ainda, mas vamos lá encarar essa gente. Eu acho que eles saem assim, ó, pensando um para o outro: é hoje que nós vamos ser linchados aqui, né? Olha, por favor, gente, 50 aqui, tá? O pastor costuma brincar com esse texto dizendo que quando eles juntam 50, eles vão ter mais tarde. Não, muito forte, porque vai apoiar muito feio. Eles estavam realmente com medo, irmãos. Essa gente vai se revoltar aqui. E aí, novamente, eles se esquecem quem estava junto deles. Já tinham visto vários milagres, já tinham visto muitas coisas maravilhosas acontecerem pelas mãos do Senhor. Eles esqueceram que Jesus tem poder para multiplicar. Aliás, Jesus tem poder sobre tudo. Bom, Jesus manda sentar, olha para a multidão, olha para os recursos, mas os olhos do nosso Senhor não se prendem nem aos recursos e nem à multidão. O texto vai dizer que ele olha para o céu, versículo 16, ele toma os 5 pães, os 2 peixes, ergue os olhos para o céu, abençoa, parte, dá a seus discípulos e manda distribuir. Aqui tem mais uma lição. Meus irmãos, às vezes a gente vê os desafios na nossa frente e a gente começa a fazer cálculo. É ou não é? Estava conversando com a irmã: como é que é possível um grupo tão pequeno construir uma igreja dessa? Agora, pode fazer cálculo para ver se isso aqui sai do papel. Não sai. Meus irmãos, nós dependemos do poder de Deus e a gente faz coisas, é impressionante. Aliás, Ele faz coisas por nós. Então, no aspecto humano, às vezes a gente chega à conclusão de que não dá. Senhor, não dá. E aí Jesus ensina a olhar para o alto. Meus queridos, Deus está acima dos desafios. Ele não olha nem para a multidão e nem para os recursos. Ele olha para o alto. Eu queria destacar 2 pontos nesse cenário todo. Como Jesus trata as pessoas que se aproximavam dele, e outro, como ele trata aqueles que ele chama para dentro. Então, primeiro, como Jesus trata as pessoas que se aproximam dele, e o segundo, como é que ele trata as pessoas que já estão dentro. A gente leu no versículo 11 que ele acolhe as multidões, não é isso que está escrito aí? O povo que se aproxima, meus irmãos, tem ouvido sobre os ensinamentos do Senhor, e esse povo está carente de muitas coisas. Ali tem o peso do pecado, ali tem o peso da ignorância. Eles deviam saber quem era aquele homem, mas eles estão maravilhados como se não soubessem. Gente ignorante em relação à lei que eles deveriam guardar na testa, no coração. Então tem a pobreza, tem as doenças. A maioria dessas pessoas muito provavelmente não estava interessada na mensagem do Senhor. Muito provavelmente, aliás, João relata que na segunda multiplicação o Senhor se vira para eles e fala: vocês só me seguem porque vocês comeram pão. O Senhor sabia exatamente com quem estava lidando. Agora, mesmo assim, o Senhor acolhe. Não é impressionante isso?
É impressionante ainda. Ele acolhe e passa a anunciar o reino. Meus irmãos, isso é uma lição para nós. Nós somos terríveis. A gente costuma fazer uma pré-seleção das pessoas antes da gente ir ter com eles. Já ouviu aquela expressão? Esse daí não tem jeito. Nós somos terríveis, irmão. O Senhor sabia com quem estava lidando, e ainda assim o texto diz que ele as acolhe. Então Deus vem intencionalmente ao nosso socorro, em nosso favor. Jesus acolhe e anuncia o reino. No mesmo versículo, Jesus cura. Acolhendo-os, falava-lhes a respeito do reino de Deus, versículo 11, e socorria os que tinham necessidade de cura. Meus irmãos, quando a gente lê essas coisas, o nosso coração não é muito atingido, porque nós vivemos no século 21. Hoje nós temos muita facilidade com tudo. Um médico, um especialista, tratamentos, a gente vai vivendo a vida, a expectativa de vida cada vez aumenta mais. Mas naqueles dias não haviam tantos médicos assim. O próprio homem que escreveu esse texto era um médico, e eu fico imaginando a luta dele de ver pessoas morrendo por coisas simples. Algumas doenças graves, como lepra, simplesmente não tinham cura. E até problemas mais simples podiam matar uma pessoa, não tinha como tratar. A pessoa, quando era cometida por uma doença, ela vivia uma vida miserável. Nós lemos o texto de uma mulher que, por causa de uma hemorragia de 12 anos, era proscrita do convívio com seus pares, era cerimonialmente impura. 12 anos com hemorragia, uma coisa que hoje você vai numa farmácia, toma um antibiótico, já está. Então, quando aparece Jesus e o texto diz, curando toda sorte de doenças e enfermidades, as pessoas obviamente correm para lá. Então o comentário é geral. Rapaz, tem alguém que está curando. Ele está onde? Ele está em Betsaida, ele está em Cafarnaum. A gente andava quilômetros atrás de Jesus para resolver os seus problemas. E como eu disse, Jesus sabia com quem estava lidando. A maioria provavelmente não estava nem aí para o que ele falava. Falei assim, irmão, vamos aguentar meia hora de pregação dele, porque depois tem pão e cura. E o Senhor as acolhe. Então esse é o primeiro ponto. Como é que Jesus trata as pessoas? Ele acolhe. Isso tem que nos ensinar, meus irmãos. Isso tem que nos ensinar. Nós temos que acolher. A gente tem que julgar, não. É acolher. Alguns são mais fortes, outros são mais fracos, mas o Senhor acolhe a todos. E o segundo ponto que eu quero destacar aqui é como ele trata aqueles que já são dele, aqueles que já estão dentro. Ele que ele chama para dar continuidade à missão que ele começou. Atente que Lucas muda o foco. Agora o texto mostra Jesus se voltando da grande multidão para o seu pequeno grupo de discípulos. Irmãos, o mesmo Jesus de 2000 anos atrás está aqui nessa noite. Amém? Eu sei que é difícil. Quantas vezes, irmãos, eu vim para a igreja assim, arrastado, assim, hoje eu não vou, Pecador é miserável mesmo, né? E vai se arrastando, assim, vai, não sei se você já passou por isso. Aí depois você conta, rapaz, hoje eu vim só pela misericórdia de Deus, mas eu fui tão abençoado. Ó Senhor, me perdoa. É ou não é? Você estava ali vendo futebol, aí deu hora de ir para a igreja, pô, ninguém merece, né? E o juiz ainda deu mais uns 15 minutos lá de acréscimo. Oh, miseráveis que somos, né? Às vezes, meus irmãos, como igreja, nós desprezamos um pouco isso. Nós vamos à igreja sem ter a noção de que o Senhor, o mesmo Criador do universo, que está ensinando aqui a esse grupo de irmãos, está hoje aqui no nosso meio. Isso é impressionante.
Às vezes eu falo: Senhor, tem misericórdia de mim, aquece meu coração. É por isso que tanta gente faz tanta coisa, faz um malabarismo para ver se consegue sentir a presença do Senhor, e não é por aí, é mesmo com oração. Então, cada ocasião que a igreja se reúne, Ele se faz presente. Então nós temos que ter cuidado quando a gente se reúne, temos que ter cuidado, não é de qualquer jeito. Ele é o centro desse culto, Ele é a pessoa mais importante do que qualquer atividade, do que qualquer programação. Esse mesmo Jesus que está falando das multidões, que está acolhendo as multidões, que agora vai tratar com os seus discípulos, Ele está interessado no nosso coração, e Ele quer falar conosco. Ele vai instruir, Ele vai nos curar. Esse é o mesmo Senhor. Mas como igreja nós precisamos perceber que há algo que o Senhor quer nos envolver. Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos instruído, Ele tem falado sobre o reino, Ele tem nos curado para um propósito. Não é para a gente ficar sentadinho no banco, não é. No versículo 13, a gente vê aqui como Jesus lidava com os seus discípulos. Ele acolhe as multidões, Ele cura as multidões, mas Ele trata também daqueles que já estão com Ele. Quando Ele fala no versículo 13, dá-lhe vós mesmo de comer, o Senhor estava querendo dar uma lição para aqueles homens. Ele precisa instruir, Ele precisa lançar luz sobre o entendimento deles e o nosso. Alguns aspectos ele ainda não tinha, os discípulos ainda não tinham entendido direito. Por isso que eu acho, aí sou eu agora figurando, que aquela tarefa de separar de 50-50 foi dolorosa, porque eles não tinham entendido nada, e o Senhor estava cuidando deles. Então há dois grupos aqui. O Senhor acolhe aquela multidão, mas fala: eu vou tratar com vocês, porque vocês ainda não acreditam. Era de se esperar que esses homens que já estavam caminhando com o Senhor já soubessem quem era aquele homem. Era de se esperar, mas parece que não era assim. Aí quando a gente vê essas coisas, a gente fala: mas esses discípulos são terríveis, né? Ou gente de fé fraca. Se fosse eu lá. Você já falou isso alguma vez? Se você falou isso, peça perdão. Eu já pedi. Na hora que eu li, eu falei: não é possível, esses caras não entendem. Meu irmão, se eu estivesse lá, ia ser isso ou pior. Ou pior. Ao dizerem: Senhor, despede a multidão, era como se o Senhor não estivesse ali. Então Jesus precisava ensinar. É como se Ele dissesse: se vocês querem ser meus discípulos, vocês precisam fazer parte da minha caminhada também. Vocês precisam fazer parte do meu ministério também. Vocês precisam aprender. Não é só seguir por seguir, meus irmãos. Alguém já viu aqui o Forrest Gump? Eu estou falando de um filme. Alguns filmes que diabo que seria? Isso é de comer? Aí o Forrest Gump, ele é um sujeito bem interessante. É um filme bem legal. Forrest Gump. Na hora que ele sai numa caminhada, acho que ele ganha uns tênis e sai caminhando, correndo. E aí o pessoal vai correndo atrás dele. E ele passa dias inteiros correndo sem parar, a barba dele cresce. O pessoal: nossa, eu acho que ele está querendo dar alguma mensagem de paz e não sei o quê. E ele estava simplesmente correndo. Quando ele olha para trás, tem um grupo enorme seguindo ele. O pessoal dizendo: é algum mensageiro aí, tem alguma mensagem nova e tal. Aí chega a hora que ele para: cansei. E aí se volta, passa no meio deles e vai embora. O pessoal estava seguindo ele e falou: afinal ele não tem nada para falar? Não, não tem. Nós não estamos seguindo Forrest Gump. Nós estamos seguindo nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, e Ele tem muito o que falar. Porque o nosso coração é duro, meus irmãos. A gente esquece com muita facilidade. E aqui estava um grupo de discípulos, numa situação difícil, complicada, de logística, mas diante do Rei da Glória, o Todo-Poderoso, dizendo: Senhor, despede essa multidão, senão o negócio vai ficar feio para o nosso lado. Vou me referir mais uma vez à missão que Jesus deu no começo desse capítulo. Eles foram e voltaram felizes. É como se eles tivessem dito: valeu, Senhor, obrigado, foi ótima experiência. E o Senhor está dizendo: mas vocês acham que parou? A missão do Senhor, meus irmãos, não para, continua até hoje e até quando Ele voltar. Eles pensavam que era temporário, por isso que eles mandaram despedir a multidão. Não tem prazo de validade, não tem data limite. Os velhos aqui dessa sala vão lembrar do grupo Logos.
Eu fiz 51 anos semana passada, cara. Eu tô velho mesmo, né? Eu lembro do Grupo Logos, que maravilha que é o Paulo César. Fala aí. E ele tem uma música que diz assim, ó: quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão, não para. Se tem uma coisa que é certa para quem é cristão, ele nunca não vai ter o que fazer, ou ele sempre vai ter o que fazer. Viu a Rose falando hoje de manhã, né? Bonitinho, né? Minha esposa é maravilhosa. Ela dizendo assim, mas quando a gente se põe a trabalhar, a gente nunca para. E é isso mesmo. Meus irmãos, tem muito trabalho. Olha para essa igreja linda, assim, novinha, toda limpinha e tal. Você fala, bom, aqui não tem mais o que fazer. Não tem? Tem sim. Apresente-se para a obra, você vai ver que tem muita coisa que fazer. Bom, versículo 16, um grande desafio, servir a uma multidão. Eles veem a necessidade daquele povo, eles entram em crise. Apesar de ter voltado maravilhados lá da primeira experiência, eles agora estão meio que como que perdendo o impacto inicial. E é assim na nossa caminhada, meus irmãos. Quando nós conhecemos o Senhor, nós vimos a grande obra que Ele fez por nós e que Ele fez pelos nossos irmãos. Aí nós ficamos maravilhados, né? Mas aí vai passando o tempo. Aí você vai se acomodando, né? Alguns cristãos parece que perdem um pouco o entusiasmo. Eles vão se definhando. E aquela alegria que eles tinham no começo, de todos os dias buscar o Senhor, de meditar na sua palavra, de orar o tempo todo, vai se perdendo. Meus irmãos, é com muita tristeza que eu vejo isso, né? Faz 3 anos que a nossa família não vem, mas eu venho todos os anos por causa da Conferência da Fiel. E eu visito alguns irmãos e eu percebo que alguns estão se deteriorando. Uma vez eu falei com um desses nossos amados assim, olha, vocês não fazem mais as suas devocionais? Eu senti falta, porque era gostoso estar ali. E aí eles olharam para o outro meio que envergonhados. É que a gente não tem mais tempo. Eu disse, mas agora que vocês têm tempo. Maridos que não oram mais com suas esposas, esposas que não oram pelos seus maridos, nem pelos seus filhos, acabam se envolvendo com tanta coisa que esquecem do essencial, vão perdendo a vitalidade da fé. Então, às vezes o entusiasmo inicial é apenas no sentido de seguir a Jesus, mas o Senhor quer, meus irmãos, que ao entender o Evangelho nós sejamos seus cooperadores. Ele foi o grande exemplo de serviço, e ele disse, faça o que eu fiz, assim como eu fiz, façais vós também. Meus irmãos, não há nada melhor para nos animar do que servir aos outros. Se você é um cristão que talvez não tenha o mesmo entusiasmo lá do início, talvez seja porque você não entendeu que a alegria e a graça do Evangelho está em servir. Pessoas que passam anos a fio e não fazem nada para ninguém. Como é que é possível isso? O coração já endureceu e está na igreja todo domingo, aleluia, mas não fazem mais nada ou nunca fizeram. Eu não entendo. Não se trata de ativismo, atenção, fazer as coisas sem parar, não é nada disso. O Senhor, ele advertiu Marta nesse sentido, lembra? Mas é um equilíbrio das duas coisas. É por isso que Jesus está aqui tratando com seus discípulos, quando ele diz, dai vós mesmos de comer, ou seja, sirvam, façam alguma coisa. O problema é que o cenário não é favorável, né? O que eles têm é muito pouco, né? É insignificante, né? Um pratinho com meia dúzia de coisas e uma multidão para alimentar. Mas, meus irmãos, é assim mesmo que o Senhor quer que nos sintamos, insignificantes diante dos desafios. Aliás,
Paulo escreveu aos Coríntios um texto que eu vou compartilhar com os irmãos. Acompanhem a leitura. É a sua primeira carta, no capítulo 1. Diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Meus irmãos, no versículo 17, nós vimos que estes chamados a servir são surpreendidos com o poder de Deus, com o milagre de Deus. Todos comeram e se fartaram. Versículo 17: e dos pedaços que ainda sobejaram foram recolhidos 12 cestos. É como se Jesus dissesse: o que você tem aí? O que você tem aí? Ah, Senhor, eu não tenho muita coisa não, Senhor. Na verdade eu não tenho nada. Então vem. Venham à mesa. O Senhor ora, agradece e abençoa. E sobra. Não é incrível isso? Meus irmãos, nós não podemos ignorar a realidade. A gente tem que ter prudência, é óbvio, nós somos chamados à prudência, mas nós somos chamados a confiar no Senhor. Nós somos chamados a confiar no Senhor. Nós não podemos olhar apenas para a realidade, olhar para os nossos recursos, para as nossas capacidades e dizer: Senhor, nós não temos condições. Nós somos chamados a confiar no Senhor, olhar para Ele. Você é prova disso. Meus irmãos, eu sou prova disso. Minha filha vai casar mês que vem. Vai casar com um sujeito chamado Josh. Olha o sujeito, o pessoal deve estar pensando: o negócio ali deve estar azedo, hein? Mas eu passei a amar esse sujeito, rapaz. O Josh vem de uma família absolutamente destruída. A mãe já separada do pai já há muitos anos. O irmão mais velho já morto, envolvido com coisas terríveis. Morreu por causa do envolvimento dele lá com coisas que não prestavam. O irmão mais novo perdido. Tem uma menina que ninguém conhece o Senhor naquela casa. Um ambiente hostil, inclusive de drogas químicas, comprimidos. Está lá o Josh no meio dos três assim. E o Senhor vai e tem misericórdia desse menino e arranca ele desse meio. Ele mesmo diz: se não fosse o Senhor na minha vida, eu já estava morto, como o meu irmão mais velho. Meus irmãos, se não fosse o Senhor na minha vida, eu não sei onde eu estaria. Pare e pense um pouquinho: se não fosse o Senhor na sua vida, como é que você estaria hoje? Você é prova disso. Lembre-se de quem você era. O Senhor é poderoso para libertar uma pessoa do cativeiro da sua alma. O Senhor é poderoso para redimir um pecador, para que agora ele viva em paz. O Senhor é poderoso para restaurar um casamento. O Senhor é poderoso para reavivar relacionamentos, para trazer à luz determinadas coisas, para fazer com que as pessoas parem de fazer as coisas erradas. O Senhor é poderoso para mudar mentes e corações. Então nós somos chamados a olhar para Jesus, que é capaz de nos ajudar, que é capaz de lavar os pecados que perturbam a sua mente. Ele é capaz de trocar o seu coração de pedra insensível por um coração de carne, que é sensível à necessidade do outro. Nós somos chamados a olhar para Jesus. Agora imagina a cena. Jesus pega 5 pães e 2 peixes e começa a partir. Bom, se tinha 12, é provável que ele partiu em 12 pedaços. Eu sou muito detalhista, irmão, eu fico olhando para as coisas, né? Se eu estivesse naquela hora lá, eu ia ficar olhando para o peixe que ele pegou
e qual era o meu cesto ali, porque ele vai pegando assim, aí tem pedaço de cabeça, tem pedaço de olho, tem rabo de peixe, e aquele rabo de peixe caiu no meu cesto, e agora eu vou distribuir rabo de peixe para essa gente. Senhor, passa de mim esse cálice, né? Você não ia fazer isso não, não é só eu que sou malzinho assim, né? Acho que aquele que pegou o cesto com rabo de peixe deve ter feito assim, ó. E lá vão os discípulos, com aqueles pedacinhos de pão, aqueles pedacinhos de peixe lá dentro. Mas aí, a primeira pessoa pega um pedaço, e ele não pega um pedacinho, ele pega um pedaço grande. Aí o outro não pega um pedaço grande, ele pega um peixe inteiro. E aí os discípulos começam a olhar um para o outro e falam: o que aconteceu? Eu acho que Mateus deve ter olhado para o de João assim e falado: como é que está o teu cesto aí? Porque o meu está sobrando aqui, o que está acontecendo? Meus irmãos, imagina a cena. E aí já não é só mais um peixe, são 2 ou 3, e eles começam a se alegrar, e eles continuam servindo, e eles agora já não tem mais medo. Acabou o medo. Por quê? Porque o amor do Senhor joga fora todo medo. Imagina a alegria de quem está a servir. Imagina a alegria. Os cestos não se esvaziam, pelo contrário, o texto vai dizer que eles comem e se fartam e ainda sobra. Meus irmãos, o Senhor nos surpreende com os milagres em nossa vida. E não são, às vezes a gente fica querendo ouvir grandes coisas. Meus irmãos, não são grandes coisas não. Às vezes é nas pequenas coisas, é que nós damos por garantido muitas coisas que nós não temos noção da imensidão de poder que está contido naquilo. Uma vez nós convidamos uma família de uma coleguinha da Marina, da escola, para jantar lá em casa, e eles incrivelmente aceitaram o convite e foram, que isso não é bem coisa de, né, da comunidade lá, da sociedade lá. E aí foi uma alegria, nós recebemos e tal. E aí, quando a mesa estava posta, eu expliquei para eles: olha, nós costumamos agradecer a Deus pela comida que está na mesa. A gente acha que isso é um milagre, porque tem tanta gente passando necessidade, né? E Deus tem nos dado. Eu acho que eles olharam para o outro assim, ok. E nós oramos, agradecemos a Deus. E aí a conversa continuou, foi uma boa noite. Quando terminou tudo, eles perguntaram para nós: como é que funciona? Como é isso? De vocês agradecerem, né, o tempo todo. E eu falei: olha, isso vem de uma convicção de quem nós realmente somos. Aí eles ficam assim: a gente não entende. Aí a filha virou para o pai e disse: não, pai, é que eles são assim, nós não. E eu disse: mas isso não é privilégio nosso, porque eu era como você é. Mas o Senhor é misericordioso, Ele pode fazer a mesma coisa convosco também. E eles deram uma risadinha assim: tá bom. Absolutamente descrentes, coração de pedra, né? Mas eu achei interessante dizer: sabe o que é? Que eles são assim. É graça do Senhor, é graça do Senhor. O Senhor nos surpreende. E os milagres que acontecem na nossa vida, afinal, não só nos atingem, não só nos alegram, mas atingem as pessoas que estão ao nosso redor. Portanto, você que já tem caminhado com o Senhor, entenda que a grande alegria é em servir, cada um com o dom que Deus lhe deu, e Deus deu. Está na hora. E Deus deu. Não venha me dizer que Deus não deu dons, porque Ele deu dons a todos nós. O que a gente faz é o problema é o que nós fazemos com Ele. Meus irmãos, talvez muita gente tenha visto muito pouco, porque não fez nada. Não se colocou à disposição, né? Não se envolveu. E eu quero desafiar você então a se envolver. Há muito o que fazer. Olha o tamanho dessa igreja, olha o tamanho dessa comunidade. Tem muita coisa que fazer aqui, meus irmãos. Você pode ser uma bênção na vida de algum irmão aqui da igreja. Você e sua esposa podem ser uma bênção na vida de um casal recém-casado. Você que tem filhos pequenos pode ser uma bênção na vida de casais que ainda não têm filhos.
Você que já tem filho crescido, pode ser uma bênção na vida de casais que têm filhos pequenos. Os nossos encontros não precisam ser só de boa comida e gargalhada, meus irmãos. A gente tem que ter cuidado com isso. Isso pode não ser comunhão. A gente precisa entender os problemas, a gente precisa estar atento para o que acontece com os nossos irmãos para servi-los. Há muitas gargalhadas em torno de mesas sofredoras que ninguém se abre, ninguém se entrega. Nós pensamos que está tudo certo, só fazer uma visita e comer bem. Não. Perguntas do tipo: como é que está o seu relacionamento com o seu Deus? Às vezes uma pergunta dessa é capaz de mudar a estrutura de uma casa. Como é que está o seu relacionamento com a sua esposa? Como é que está o seu relacionamento com o seu marido? Nós podemos orar juntos? Você pode ser uma bênção na vida de um descrente. Meus irmãos, levar uma pessoa ao conhecimento do Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que é capaz de salvar. Não tem coisa melhor nessa vida. Testemunhar do maior milagre que pode acontecer nessa terra, a salvação. Faça parte disso, envolva-se. Eu quero te convidar a se envolver na missão que o Senhor nos convocou. Ele acolhe as multidões, ele proclama o evangelho do reino, ele cura as enfermidades, mas para esse grupo de discípulos, ele chama para servir, para dar continuidade à obra que ele começou. Eu não sei em qual grupo você se encaixa aqui. Talvez você seja desses que veio aqui só para receber. Eu ouvi dizer que lá é bom, o pessoal é gente boa. Talvez você é solteiro, está de olho numa menina aqui da igreja e vice-versa. Talvez você está de olho só nos benefícios do que significa fazer parte de uma comunidade cristã. Cuidado. O Senhor acolhe. Isso é impressionante. Mas Ele não quer você nesse grupo. Ele quer você no outro, dos que servem. Se você faz parte do primeiro grupo, clame ao Senhor. Peça a Ele que tenha misericórdia de você. Ele é capaz de te salvar. Agora, se você faz parte daqueles que já caminham com o Senhor, vamos à obra. O Senhor tem muito trabalho para nós. Que o Senhor nos abençoe, nos dê a graça de fazer parte da sua missão. Não tem coisa melhor nesse mundo, irmãos. Não tem coisa melhor nesse mundo. Que Ele nos dê corações sensíveis à necessidade daqueles que estão ao nosso redor. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Senhor, dá-nos a graça, Senhor, de receber a Tua visão e de ver quantas pessoas têm caminhado nesse mundo sem a Tua luz. Ajuda-nos a não nos enganar, Senhor, ao ver pessoas que parecem ser boas, mas que não conhecem o Senhor. Deus, dá-nos corações contritos e sensíveis, para que a Tua obra continue nessa terra. Abençoa a Tua igreja. É a minha oração em nome de Jesus. Amém.